E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre obesidade, inflamação, diabetes tipo 2. É um conteúdo muito importante, é um conteúdo de extrema relevância, principalmente agora que nós estamos vivendo em um período de pandemia, porque as pessoas têm ficado mais tempo em casa, as pessoas em casa aumentam o seu quadro de ansiedade, acabam comendo mais, ganhando peso, e se elas tiverem uma predisposição ali para tornarem-se diabéticas, esse processo ele vai ser acelerado durante o período de pandemia. Então a pessoa ganha peso, a pessoa torna-se obesa e ela pode então tornar-se diabética em decorrência deste momento. Agora, claro que não é só este momento, são os hábitos que as pessoas têm. Então, hoje eu vou te explicar como isso acontece, tá bom? Já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aqui embaixo os teus comentários, porque esse vídeo tá muito legal. Tá muito legal. Beleza? Então, roda a vinheta que eu vou ficar pequenininho e a gente vai detonar hoje. Então, meus amigos, olha só isso aqui, tá bom? Essa imagem aqui que eu retirei lá do Leininger, ela mostra muito bem como é o comportamento é, das pessoas, como ocorre aqui as alterações fisiológicas nas pessoas que têm um comportamento inadequado no que diz respeito à prática de exercícios e à dieta inadequada, tá bom? Então observem aqui em cima ó, que uma pessoa magra ela vai ingerir aqui os triacilgliceróis, tá? Então ela está aqui os triacilgliceróis da dieta e os triacilgliceróis catabolizados, ou seja, a quantidade de energia que ela ingere é proporcional à quantidade de energia que ela oxida, principalmente se a gente estiver falando de gordura. Essa pessoa então vai ter reservatórios de gordura pequenos, ou seja, tem adipócitos pequenos, e o músculo dela então tem um bom metabolismo ali, tanto oxidativo quanto glicolítico, e esse músculo está sensível à insulina. A gente tem que lembrar que a insulina é um hormônio que transporta a glicose para os tecidos. Tá? E o músculo é um tecido que estoca muita glicose na forma de glicogênio. Tudo bem? Essa insulina, então, vai pegar a glicose plasmática ali e mandar para dentro do músculo, principalmente quando a pessoa é magra, quando a pessoa é saudável, a pessoa é eutrófica, praticante de exercício físico e tem uma alimentação adequada, tá? Só que o que acontece? Muitas vezes a quantidade de quilocalorias que a pessoa ingere acaba sendo maior do que a quantidade que ela cataboliza, ou seja, maior do que a quantidade que ela degrada. Tá? E grande parte disso é na forma de gordura. Então as pessoas que ingerem ali muitas gorduras processadas, ingerem muita gordura trans, ingerem muita gordura saturada, tá? Isso demasiadamente, o que vai acontecer com essas pessoas? E elas não se exercitam de maneira adequada, os adipócitos eles vão aumentando, ou seja, as reservas de gordura aqui, os estoques de gordura vão ficando maiores, tá? Esses estoques de gordura ficando maiores, a gente começa a ter ali um quadro principalmente de resistência à leptina, o tecido adiposo vai produzir mais leptina e a pessoa não fica saciada. Tem um vídeo por aqui, vai aparecer em algum lugar aqui, para você assistir a minha aula sobre leptina. Eu explico muito bem como é que a leptina atua no organismo. Então, quando a pessoa tem resistência à leptina, ela vai e aí não fica saciada, ela come, enfim. Tudo bem? E esses ácidos e os adipócitos maiores continuam sofrendo lipólise e grande parte dos ácidos graxos vão sendo enviados para o músculo, tá? Assim como a glicose é enviada para o músculo por meio da insulina. E aí a gente tem ainda o metabolismo oxidativo, o metabolismo glicolítico favorecido, tá? O músculo neste caso ele ainda está sensível à insulina, só que a gente já tem aqui o início de um quadro de resistência à leptina.
Depois, pessoal, o que acontece? As pessoas que têm obesidade, as pessoas que sofrem de obesidade, elas normalmente produzem muitas moléculas inflamatórias. Só que antes dessa inflamação de fato ocorrer, nós temos um estado prévio, um estado pró-inflamatório, tá? Que ainda não é um estado que a pessoa está com muito componente inflamatório a ponto de ocorrer resistência à insulina, por exemplo. Então vejam só aqui o que acontece. A pessoa continuou comendo, continuou comendo, continuou comendo, e não se exercita mais, agora tornou-se uma pessoa sedentária. Os adipócitos eles vão aumentar de maneira significativa, e aí nós teremos um aumento também na síntese de uma proteína, que é a proteína de quimiotáxia de macrófagos. Essas proteínas elas atuam aqui no tecido adiposo, estimulando a lipólise do tecido adiposo. Por estimularem a lipólise do tecido adiposo, essas proteínas vão fazer com que a grande concentração de ácidos graxos seja depositada no plasma, e esses ácidos graxos vão ser enviados demasiadamente para o músculo. E aqui começa uma competição, que a literatura ainda não estabelece muito bem de que maneira, mas começa uma competição, e esses ácidos graxos em excesso acabam por atrapalhar o metabolismo da insulina, acabam por atrapalhar ali a chegada da glicose ao músculo. A pessoa ainda não está resistente à insulina, mas esse mecanismo ali de transporte da glicose para o músculo começou a ficar comprometido. E aí a pessoa continua comendo, continua comendo, continua comendo. Há uma migração dos macrófagos aqui para o tecido adiposo, tá? E esses macrófagos começam a produzir uma molécula altamente inflamatória, que é o fator de necrose tumoral alfa. Tá bom? Então, a proteína de quimiotáxia de macrófagos vai fazer com que haja estimulação dos macrófagos, e esses macrófagos produzem fator de necrose tumoral alfa. O nome dele já é feio, né? O nome dele já é estranho. O que acontece? O fator de necrose tumoral alfa, pessoal, ele vai estimular ainda mais a passagem dos ácidos graxos, o transporte dos ácidos graxos para dentro da musculatura. O nosso músculo, pessoal, ele tem gordura, ele tem ácidos graxos ali, ele tem triglicerídeos, que são os triglicerídeos intramusculares. Só que a quantidade de triglicerídeos intramusculares que nós temos é pequena. Quando nós aumentamos de maneira significativa esse conteúdo de ácidos graxos aqui, a gente tem uma invaginação de gordura muito grande no músculo, tá bom? E começa-se a formar alguns depósitos, alguns estoques de gordura, além daquilo que é importante para o músculo, que vai acontecer na sequência, tá? Esses depósitos aqui, essa quantidade alta de ácidos graxos, de certa forma, vai interferir no movimento do GLUT4. O que é o GLUT4, Agnello? O GLUT4 é um transportador de glicose. O GLUT4 é uma molécula que dentro da fibra muscular se desloca para a membrana para captar a glicose para esse músculo. O que vai ocorrer é o seguinte: quando a pessoa torna-se resistente à insulina, a insulina não consegue ligar-se ao seu receptor. Uma vez que a insulina não liga-se ao seu receptor, o GLUT4 também ele não é ativado. Então, se a insulina não se liga ao receptor e eu não tenho GLUT4 ativado, a minha captação de glicose para dentro do músculo vai ficar comprometida. E aí que vem a parte do diabetes. Se a glicose não está entrando no músculo, o que vai acontecer com essa glicose? Ela vai ficar acumulada no plasma. E aí a gente tem o aumento da glicemia plasmática, que é a caracterização do diabetes. Esse aumento da glicemia plasmática ocorreu em resposta à inflamação por conta da obesidade, por conta do aumento demasiado do tecido adiposo. Por isso é muito importante que você se mantenha ativo, que você se mantenha com uma alimentação saudável para não aumentar de maneira significativa a sua quantidade de tecido adiposo. Uma vez que a pessoa tornou-se resistente à insulina, a insulina vai ter dois papéis aqui.
bem interessantes. O primeiro deles é que a insulina tem uma meia-vida, ou seja, o tempo de vida útil dela é curto. Essa insulina, então, ela pode ser degradada por uma enzima chamada insulinase e a glicose vai ficar livre no plasma. Glicemia alta, diabetes. Segundo fator aqui, bem interessante. A insulina pode levar essa glicose para dentro do tecido adiposo. Uma vez que a glicose foi para dentro do tecido adiposo, é muito difícil, é muito mais difícil, tá, da pessoa conseguir emagrecer. Porque o excesso de glicose no tecido adiposo direciona o metabolismo do tecido adiposo para a degradação de glicose, no lugar de direcionar para a degradação demasiada de gordura. O que vai acontecer então? A pessoa degrada uma quantidade superior de glicose e uma quantidade inferior de gordura que uma pessoa magra. É muito por isso, pessoal, que as pessoas que têm obesidade, sobrepeso, elas têm mais dificuldade para emagrecer que uma pessoa eutrófica, que uma pessoa magra. Então, é muito importante você explicar para o seu cliente personal que ele vai precisar sofrer um pouquinho durante o processo de emagrecimento. A gente precisa reduzir, tá? Reduzir essa resistência à insulina para que essa insulina não leve tanta glicose aqui para o tecido adiposo, a glicose entre mais no músculo e aqui a glicose seja metabolizada. Glicose no tecido adiposo direciona o metabolismo do tecido adiposo para o metabolismo mais glicolítico, não tão oxidativo assim, tá? E o tecido adiposo, pessoal, tem poucas mitocôndrias. O que vai acontecer? A glicose degradada aqui no tecido adiposo, ela vai ser convertida lá no final da via glicolítica em lactato, e o lactato atrapalha a atividade ali das carnitinas, atrapalha o metabolismo oxidativo. A pessoa então vai ter muita dificuldade para emagrecer. Beleza? Olha só aqui. Então você está vendo que não é tão simples assim. O que é necessário fazer, Agnello? Aqui, a pessoa então tem que realizar treinamento físico de força, precisa realizar treinamento físico cardiorrespiratório, precisa fazer um balanço calórico negativo e em alguns casos ela tem que consultar ali um endocrinologista, isso é muito recomendado, e o endócrino passa algum remédio ali, um muito comum é a metformina, que ativa a via da MPK, né, e aí aumenta então a captação de glicose para cá, para dentro deste músculo. Beleza? Então, meus amigos, vejam bem, é um conjunto de fatores que vão causar a obesidade. A obesidade aumenta a inflamação. Aumentando a inflamação, você pode tornar-se diabético. Para vocês terem ideia, a probabilidade de uma pessoa obesa tornar-se diabética é 6 vezes maior do que uma pessoa eutrófica de tornar-se diabética. Logo, é preciso cuidar na prescrição do treinamento, é preciso cuidar na alimentação, é preciso cuidar na dieta, na medicação, caso o endocrinologista passe ali algum remédio para o seu cliente, tá? E você fique bem atento a isso, tá bom? Agnello, pô, cara, eu não sei prescrever o treinamento. Eu sou um acadêmico eu sou um profissional recém-formado, eu ainda sou um acadêmico, estou pleiteando ali uma vaga de estágio, mas eu não sei muito bem como é que eu faço para prescrever o treinamento para pessoa que é diabética, para pessoa que tem sobrepeso, para pessoa que tem obesidade. É o seguinte, aqui na descrição deste vídeo eu vou deixar um link que é da Escola de Fisiologia. Escola de Fisiologia é a minha assinatura que está hospedada na Hotmart, desculpa. Tá? Escola de Fisiologia é diferente do canal que você está assistindo esse vídeo, que é o canal Escola de Fisiologia do YouTube. A Escola de Fisiologia, a assinatura, está hospedada na Hotmart. Até o momento, estou postando esse vídeo em abril de 2021 e até o momento nós temos 9 cursos. Dentre esses cursos eu ensino você a prescrever treinamento de força, a prescrever treinamento aeróbio e a prescrever treinamento em jejum para pessoas com obesidade. E eu te ensino também a prescrever treinamento de força e treinamento
aeróbio intervalado para pessoas diabéticas, tá bom? Então, a mensalidade até o momento é R$ 20,21. Isso dá menos de 70 centavos por dia. Imagina esse investimento que você vai fazer. R$ 20,21 e aí você fecha um, dois, sei lá quantos clientes de personal e quanto dinheiro você não vai ganhar de retorno tendo investido somente R$ 20, tá? Agnello, eu sou acadêmico, eu não posso trabalhar como personal. Mas aí você vai pegar as informações da escola de fisiologia, você vai jogar na sua rede social e quando você for pleitear um estágio, os contratantes eles olham a rede social agora das pessoas e eles vão ver quão dedicado você é, quão estudioso você é e vão contratar você. O estágio hoje paga ali, sei lá, um salário mínimo, talvez um pouco menos, um pouco mais. Por R$ 20 de investimento você vai ter esse benefício. Beleza? Gostou do vídeo? Não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte, deixa aqui seus comentários e se quiser ajudar mais ainda, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço, meus amigos. Toda segunda, quarta e sexta nós temos vídeo aqui na Escola de Fisiologia. Até o próximo vídeo, então.